Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o meu trabalho nas redes sociais, né? Bom, eu já venho há bastante tempo tentando, buscando o máximo de informações, conhecendo pessoas que trabalham e acabei montando o meu negócio baseado em que eu queria que ele fosse 100% digital, né, e remoto, e que e a ideia era fazer uma empresa de um homem só, que eu pudesse fazer tudo sozinho. É claro que nesse processo de aprendizagem, começo todo de trabalho, e que no futuro a minha ideia era crescer, mas crescer dentro de um limite. Eu não tenho interesse em montar um grande negócio. Então eu teria que criar uma pequena equipe, né, no máximo mais 3 pessoas, essa era a ideia. E essas pessoas, elas seriam um copywriter, né, aquele que faz as correções e sugestões de alterações para entendimento. Teria uma pessoa que montaria as imagens e os vídeos, e uma terceira pessoa que é bastante importante, que seria um gestor de tráfego, alguém com bastante prática e experiência nessa área para lançamentos e tudo isso. Bom, o que eu percebi já nesses 3 anos que eu estou trabalhando, parte de tempo e agora praticamente tempo integral ou várias horas por dia, é que trabalhar sozinho é muito bom, tem muitas vantagens, mas também tem algumas desvantagens. Então eu acredito que se você conseguir montar uma dupla, né, e que com 2 pessoas que saibam fazer as mesmas coisas, mesmo que cada um tenha a sua especialização, por exemplo, um ficaria com texto, o outro ficaria com imagem, um pouco naquele pensamento das duplas de criação de agência de publicidade, né? Uma fica com o texto e a outra fica com o visual, né? Então eu acho que isso seria bastante interessante, principalmente quando eu, sei lá, eu quero tirar umas férias, sair, o processo paralisa, então o outro cobriria. Então eu acredito que isso seria o ideal, né? Mas a gente sabe das dificuldades de montar uma dupla, mas eu acredito que hoje cada vez mais a gente consiga fazer isso. Bom, a ideia dos 4 dias da semana, eu trabalharia de manhã, eu faria os textos, as imagens colocaria duas postagens faria 2 postagens em cada dia, né? Uma é postada e a outra fica para o dia seguinte. Então em 4 dias eu teria 8 postagens, que eu acredito que seja suficiente. Isso com treinamento e assim, com a agilidade que eu já tenho hoje, eu tenho certeza que eu poderia fazer isso tranquilamente nesse horário, e ainda sobraria 1 hora pela manhã ou para eu começar a trabalhar no e-mail, que é o texto mãe, né? É aquele texto que tem desse texto que vão surgir todos os textos que eu preciso para colocar em todas as minhas redes sociais. Esses 4 dias seria o trabalho técnico, né? O trabalho criativo, na realidade, eu faço 24 horas por dia, né? O dia todo eu estou pensando em ideias, anoto, corro atrás, penso, isso eu faço o dia todo. Porém, eu transformo essa criatividade em atividade técnica, né? Aquilo que eu executo, quero fazê-las em 4 dias. Hoje eu ainda estou trabalhando mais do que 4 dias. Eu ainda não consigo fazer isso com agilidade e rapidez que eu preciso para fazer em 4 dias. Mas eu acredito que nos próximos meses já estarei apto a fazer. O começo de tudo, né, o texto mãe é um e-mail. Esse e-mail, na realidade, estaria dividido em subtemas, 7 subtemas, um para cada dia da semana. E teria alguma coisa em torno aí de cada subtema desse, teria 5.000, menos de 5.000 caracteres, daria um total aí de 35.000 caracteres. Esse seria o e-mail
que eu transformaria ele numa newsletter e seria enviado para os leads que eu captasse, para todo mundo que eu tenho e-mail, os meus seguidores, e aí eu teria condição de despachar via um aplicativo que eu uso, que eu comecei a usar agora e estou gostando muito, uma vez por semana, né? Ainda é no formato gratuito, eu posso mandar até 9.000 e-mails, como eu tenho muito poucos e-mails ainda, 500, 600 e-mails, eu ainda tenho condição de usar algum tempo. Depois, obviamente, teria que passar para a versão paga do Brevo, né? Que é o nome desse aplicativo. Algum tempo eu usei o Mailchimp, que é muito bom, porém ele é muito mais caro na versão paga. E eu acredito que o Brevo está funcionando muito bem para mim, estou gostando muito dele e estou achando bastante interessante. O importantíssimo, né, para fazer esse e-mail funcionar, essa newsletter, é você ter um sistema eficiente de captação de lead. Infelizmente, a minha página, que é feita através do WordPress, ela, na versão que eu tenho, não permite plugin. E com isso eu tenho um problema que eu não consigo fazer uma landing page, o meu formulário de captura de leads, é fraco, é frágil. Então, para isso eu vou precisar fazer um investimento por volta de uns R$ 950 por ano para transformar a minha página realmente num captador de e-mails, né? Isso através de oferecer e-books, oferecer algum tipo de vantagem na compra de um curso e aí por diante. Mas o importante é que eu realmente vou ter que fazer essa transformação, esse upgrade no meu WordPress. A vantagem é que eu acabei de renovar num sistema mais barato, que é R$ 144, e eu posso deduzir isso dos 900, então a diferença é 800, mas por enquanto eu ainda estou no processo aí de aprendizagem e entendendo melhor o sistema, então por isso eu acredito que mais aí uns 3, 4 meses, já em Portugal, eu pretendo fazer isso com, inclusive pagando em euros, né? Já vou renovar o meu WordPress, mas na versão portuguesa. O e-mail, na realidade, é o texto mais longo que eu tenho e mais denso, né? Onde eu procuro detalhar o máximo de informações sobre o assunto que eu estou abrangendo ali. E dele gera todos os meus textos, né? Que basicamente são mais 3 textos, né? Um de 5.000, que é praticamente o que já está na newsletter, com umas pequenas alterações. As hashtags, né, tem que estar incluso nesses 5.000, as hashtags necessárias. Isso eu posso usar na descrição do YouTube, esse de 5.000. Então ele está praticamente já pronto. Quando eu acabei o e-mail e mandei ele, quando eu começar a postar, esse vídeo, por exemplo, ele vai ser postado com uma descrição de alguma coisa em torno aí de 5.000 caracteres. O segundo texto, ele tem 2.200, que é o texto... Desculpa aí, deixa eu tomar uma aguinha aqui que... Estou precisando. Esse segundo texto é um texto que traz entre 2.000 e 2.200 caracteres, é o texto máximo permitido, isso está incluído aí as hashtags no Instagram. Mas esse mesmo texto ele vai para o Instagram, vai para o Facebook, tanto na página quanto no meu perfil pessoal, e vai também no site. Então é o mesmo texto que eu mando para todas essas redes sociais. Desse 2.200, eu faço um terceiro e último texto que tem, na realidade, 500 caracteres. Né? Esses 500 caracteres é o texto que vai para o Threads, né? Nem sei pronunciar direito ainda, essa nova rede social do Instagram, da Meta, que ela está ligada, é um Twitter, né? Com 500 caracteres, incluindo as hashtags. Existe um quarto, mas na realidade não chega a ser um texto, que é com 200, 250 caracteres, que eu uso
e faço ele um rascunho dele quando eu vou fazer os meus carrosséis no Instagram, porque os carrosséis é muito texto, os textos têm que ser bem reduzidos, bem explícitos, é muito importante que eu faça isso. Mas na realidade é um texto e com isso ele tem que ser, tem que estar bem escrito também. Então é o resumo do resumo do resumo, eu envio para o Instagram no carrossel. Bom, eu adotei um mentor no Elton Luiz, que é um mentor que eu me apaixonei por ele porque ele tem a característica da preciosidade que é o conteúdo, né? Então eu acho muito importante o conteúdo. E também outra coisa que ele fala muito, que é mais ou menos óbvio, mas parece que a internet não tem esse óbvio muito claro, é que a pessoa só deve ensinar aquilo que ela vive e que ela sabe fazer, né? Por exemplo, ele ensina como criar conteúdo e ele cria muito bem conteúdo, então ele pode fazer. É o que eu me aventuro a fazer, né? Eu vou ensinar, explicar, conversar sobre o andante digital, aquela pessoa que vive com poucos bens, aquela pessoa que mora numa barraca ou num pequeno quarto, não importa a idade. Então eu acho que isso é fundamental. Em termos de texto, além desses textos, né, que na realidade são 5 textos, né? No máximo, eu ainda tenho 2 a fazer, mas são textos que não são publicados constantemente. Eu preciso de um e-book, né? Fazer um e-book com um resumo do curso, um resumo do que é o andante digital, com algumas dicas, algumas explicações, que pretendo doar ele, seria gratuito, para captar lead. Essa é uma tarefa. E a outra é finalizar um curso que já está praticamente com todos os textos escritos, bem denso, com bastante informação. São 12 horas, são 12 aulas, e nessas aulas eu tenho nelas alguma coisa aí em torno aí de 20 páginas, 15 páginas, então é um texto bastante pesado. Tem uma bibliografia bem detalhada, tem muitas fotos. E esse curso está praticamente pronto. Eu acredito que mais 1 ou 2 meses eu tenha condição de lançá-lo aí no mercado. Em 2024, agora em abril, eu vou para Portugal. A minha ideia em Portugal é, esse primeiro ano, me adaptar, né? Que é uma mudança, realmente mudança. Estou indo para lá em caráter definitivo, né? A gente nunca sabe. Mas a minha ideia é esse ano, montar e preparar um segundo curso para 2025, que seria o andante ciclista, né? Porque a minha ideia em Portugal, eu fazer as minhas viagens todas com bicicleta, né? É um projeto aí que depois nós vamos falar sobre ele. Depois dos textos, o que vem? Vem as imagens, né? Que elas são muito importantes. O Elton Luiz, né, o meu mentor, né, ele praticamente põe muito pouca foto, mas também usa foto. E ele usa preto e branco, esse tipo de postura. Eu optei pelo colorido. Eu acho que a vida é cheia de cores, me empolgo muito com pessoas que são, principalmente as pessoas mais velhas, são bem coloridas. Acho que a vida é muito colorida e eu estou buscando ser colorido como ela é. Em termos de imagem, né, nós temos as imagens fixas, né, que se usa, e temos também os vídeos, né? Talvez essa aí seja, como vocês estão vendo, a minha maior dificuldade, né? É produzir vídeos, né? Estou tendo dificuldade em falar, mas esse processo tem que se falar, né? Estou falando e acredito que isso está me ajudando a conseguir colocar as minhas ideias, que tenho certeza que serão importantes e interessantes para muitas pessoas que têm esse pensamento igual ao meu. Imagem, eu gosto muito de imagem, né? Fui fotógrafo, né? Sou repórter fotográfico, sou jornalista, né? E sempre gostei de fotografia. Mas o meu grau de exigência fotográfica, eu nunca fui um grande fotógrafo. Mas adoro fotografia e estou exercitando bastante ela com o meu celular. Para editar essas fotos, essas imagens,
As fixas eu uso sempre o Canva. O Canva para mim é espetacular. Eu tive o pago, voltei para o gratuito, ele está me satisfazendo muito, muito mesmo. E eu faço todas, né? E todas as minhas fotos são manipuladas dentro do editor do Canvas, que é online, portanto não precisa baixar dentro do computador, que eu acho isso muito interessante. E é o meu predileto. Já tentei outros, mas fico no Canvas. E ele permite também algumas edições em vídeo, ou transformar várias fotos num pequeno vídeo, e mesmo editar vídeos, né? Takes de vídeo eu consigo editar também no Canvas. As imagens fixas eu uso praticamente 3 tamanhos. Eu uso o tamanho do Facebook, né? Que é 940 por 788 pixels, é aquele tamanho um pouco mais retangular. Esse tamanho eu uso ele no site, uso nos Facebooks e uso no Threads. Todos eu utilizo esse tamanho de foto. O outro tamanho é o quadrado, né? 1080 por 1080 pixels. Esse eu uso especificamente no Instagram. Já pensei em usar foto quadrada no Facebook, mas ainda mantenho essa tradição de ter uma foto para o Face, site, e outra foto para o Instagram. Eu acho que tem funcionado bem. A outra foto que eu faço também, outra edição de imagem no Canvas, é uma que é 1280 por 720, que é aquela miniatura, a capa, que a gente coloca em todos os vídeos que eu faço por YouTube. Então são essas 3 que eu realmente uso e manipulo. Elas podem ser inclusive a mesma foto, né, para cada tipo, para cada texto, mas ou pode ser alguma variação e pode ser diferente. A foto mais chamativa, com texto um pouco mais complicadinha, é a foto da miniatura, né, porque ela é essa que vai chamar a pessoa para entrar no meu vídeo, né, e isso é muito importante. Os vídeos, né? Nos vídeos eu tenho também 3 tamanhos de vídeo. Eu tenho um vídeo quadrado, 1080 por 1080 pixels, que é o vídeo específico do Instagram, né? Toda vez que eu faço um vídeo para o Instagram eu uso esse tamanho, apesar de poder usar outros tamanhos, mas eu gosto de usar esse tamanho, eu gosto do quadrado. Também tem um outro que é o 1080 por 1920, que é aquele vertical, no sentido vertical, que é as histórias, os histories e o carretel, o Reels. Bom, esses dois, tanto o Story quanto o Reels, eu posso usar ele tanto no Instagram quanto no Facebook, né? No momento o Story eu gosto muito de usar foto, né, imagem fixa, né, porque a vantagem do Story no Instagram é que ele pode ser enviado por um link fora, né? Isso é muito útil e muito importante. O terceiro e mais importante vídeo é o 16 por 9, a proporção dele, que é o 1920 por 1080 pixels, e é esse horizontal, né? É o vídeo horizontal. É o YouTube, né? Toda a produção, tudo que eu faço para o YouTube é feito nesse tamanho, e eu estou engatinhando ainda nesse processo, mas é um tamanho ótimo e muito bom, e a vantagem é que eu consigo ter, principalmente quando eu estou assim em planície, estou num lugar que eu preciso de amplitude horizontal, o quadrado realmente é difícil. Porém, o horizontal tem essa vantagem, né? Eu consigo fazer paisagens, consigo ver esse ambiente todo que está aqui atrás, ó, ele estaria fechado no quadrado aqui, né? Isso faz a diferença. Na edição de vídeos, eu uso um editor, o Movave, ele é pago. Eu paguei um ano dele para não ter os anúncios, e ele está dentro do computador, né? Você tem que baixar ele dentro do computador. Ele é mais completo, ele tem muito mais recursos, principalmente de corte, dentro da edição,
do que o Canva, e por isso que eu estou usando ele, está ainda num processo de aprender, mas em pouco tempo eu vou dominar o suficiente e o bastante para fazer vídeos de boa qualidade. Não quero fazer efeitos especiais, eu quero que sejam vídeos simples, até com um toque mais amador, né? Assim, mais simples, passagem de um take para outro, sem grandes rodopios de imagens, né? Um final e uma abertura. Acho que isso é bom e suficiente. Bom, o maior desafio que eu tenho agora, né, esse processo, é que eu não fique, né, eu quero viajar, quero ver coisas, então isso eu ficaria 4 dias apenas produzindo vídeos. Então eu tenho que criar um sistema bem ágil de fazer. Caso que durante as viagens eu vou gravar muitas das coisas que eu estou fazendo aqui ao vivo, exatamente para não ter o risco, ao vivo, gravo e jogo no YouTube, né? Porque eu acho isso importantíssimo. Todo esse aparato técnico que eu preciso, edição de imagem, edição de vídeo, isso toma bastante tempo. Por isso que eu acredito que o começo do meu crescimento eu vou realmente montar uma equipe para poder ter tempo para fazer a minha parte, que é a parte da criação e da viver, né? Eu preciso viver, né? Então é fundamental que eu domine a técnica, que faça com rapidez e qualidade e que possa ainda poder fazer as minhas viagens, meus passeios de bicicleta, né? Ver a aurora boreal e assistir o Carnaval de Veneza e assistir as ondas gigantes de Nazaré. Temos muitas coisas ainda para ver por aí. Bom, o trabalho técnico é isso, né? Eu tenho que reduzir ele ao máximo, né? Agora que eu me lembro do Domênico de Masi, né, que fala a vantagem da robotização da inteligência artificial. Isso tudo que eu estou falando técnico, perfeitamente poderia ser feito por um robô ou por uma pessoa, mas de preferência um robô e a inteligência artificial. O que caberia a mim fazer? Né? O que é realmente o importantíssimo o homem fazer? A criação. Então eu poderia me dedicar tempo integral ao processo criativo e isso é fantástico. Agora o último, né, e super importante, é sem dúvida, deixa eu afastar um pouquinho aqui porque tem um raio de sol aqui que está terrível, que é o tráfego pago. Hoje, e eu percebi isso, não existe maneira de crescer se você não investir em tráfego pago. O mínimo que eu percebi que é importante investir é R$ 300 por mês, que não é uma quantia nem um pouco absurda. Mas para mim, as contas que eu já fiz e as projeções, eu teria que investir alguma coisa em torno aí de R$ 2.000, R$ 2.400 por mês, para toda postagem minha ter R$ 10 dia em cada postagem. Mas por enquanto eu estou dentro desses 300, um pouco menos, nunca passei de 300, um pouco menos, e que é o meu processo de aprendizagem. Assim que eu aprender a fazer, eu tenho certeza que eu vou conseguir agilidade, preço menor, por clique, tudo isso eu estou desenvolvendo isso, depois nós vamos conversar mais detalhadamente sobre isso. Ok? Eu queria desejar a todos uns bons dias, né? E que a gente seja feliz. Um abraço.